Dito isso, então agora é hora de aleluia. Eu tenho um assunto palpitante para vocês. Mas se vocês não derem pulo, não saltarem aqui, aí eu paro. Eu até queria cantar com vocês. Eu queria cantar, eu queria ter ensaiado para cantar com vocês esse hino. Por causa que é um hino que nos remete, acho que é um tom menor, não sei. Não estou seguro. Sei que é bonito o hino. Era o hino do papai. Né? E eu encontrei, fazia dias que eu não cantava, eu encontrei. E queria que vocês soubessem que o papai passou 63 anos gemendo como eu estou gemendo aqui. Gemendo como eu estou gemendo aqui. Mas ele cantava esse hino. Nunca deixou de cantar esse hino. E eu, uma das poucas vezes que eu recordo em particular, eu vi ele cantar esse hino 4 vezes no dia. O café dele foi coco seco, com farinha, e o almoço foi farinha com coco seco. E após o culto, na janta, a janta foi coco seco e farinha, e etc. Mas isso não impediu dele cumprir a sua parte. É o 326. 326. E quando eu canto, quando eu peço hino, eu até peço a vocês que considerem um pouco mais os hinos. Vamos parar com essa cantarola que nós temos aqui, que qualquer hino que tenha a palavra adoração é da nossa predileção. Qualquer, é só ter a palavra adoração, ter a palavra louvor, alguma coisa, pronto, é que todo mundo tem que cantar. Não, o nosso cenário é a harpa cristã. Se você tem algum hino que você não conhece, alguma coisa, pegue as fitas. Nós temos agora fitas, né, no centenário da igreja, tem fita só com órgão, tem fita só com piano, fita com violão, fita com banda de música, entendeu? Então você põe a fita na congregação, põe lá a fita e canta aquele hino. Vamos cantar o hino tal. Então você aprende a cantar, canta no tom, canta no ritmo e etc e tal, entendeu? Podíamos fazer um pouco mais disso. Nós estamos muito presos a essas palavras, adoração, louvor e gratidão. E quando é no próximo culto é louvor, gratidão, é 1, 2, 3. Agora no próximo culto vai ser 3, 2, 1. No outro vai ser 2, 3, 1. Mas com esses novos livros de cântico, hoje eu gostei muito. Gostei muito, foi muito bonito o trabalho. Ó meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar. Ó meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar, a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua dor. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Oh, meu Jesus, encostado em teu braço vou andar, e com amor na sã palavra meditar, sem
assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado no mar estarei, já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus, o meu Rei. Oh, meu Jesus, que me dás no coração o teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Oh, meu Jesus, o teu nome invocarei com muito amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante a ti se dobrará, que és Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queiras firmar na rocha que não se pode abalar. Oh, meu Jesus, a graça quero sempre procurar, até que eu vá nos teus braços enfim repousar. Desculpa aí. Eu queria ler uma escritura. Durante o culto ontem à noite ali em Benevides, me veio essa escritura e eu desejei tanto que eu pudesse dizer algo sobre ela. Eu espero que, não sobre ela, mas embasado no que ela preceitua. É 2 Timóteo 3:11. 2 Timóteo. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Obrigado, Pai, por essa escritura, confiando em que o Senhor abençoará o nosso coração, nosso espírito, adestrando-nos para recebermos o melhor da parte do Senhor. Dá-nos fé, Senhor, que tudo quanto ouvimos nessa noite nos desperte fé, fé para vencer, fé para te servir. Abençoa teus filhos que não puderam chegar, recompensa cada um, despertando a cada um, proporcionando a cada um melhores momentos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Sentai-vos. Eu espero que o Senhor me ajude. Se eu não puder retratar o que eu recebi, mas tudo o que eu disse a vocês me veio por inspiração. Eu queria dar 3 notinhas para vocês sobre Eliseu, o profeta, sobre Martim, da Hungria, o mensageiro da era de Pérgamo, e o William Branham, o mensageiro para a noiva. Sobre, como é que eu diria, o que me veio naquele momento ali na congregação, sobre 3 ressurreições, talvez das mais sobressalentes que você possa conhecer. Coisa assim muito extraordinária e muito semelhante, que ocorreram exatamente com Eliseu, com Martim e com o irmão Branham. Pelo fato de se alinhar, eu achei que eu mostraria isso. Eu citaria isso para vocês. Embora o irmão Branham, eu não sei precisar quantas ressurreições houve em seu ministério, mas foram muitas. 5 eu sei com precisão como aconteceram, mas não estou seguro quantas ressurreições existiram. E pela graça de Deus, pelo fato de termos um pouco de familiaridade com isso, saber que isso ocorre, que isso acontece, né? Mas nada do quadro que eu vou mostrar a vocês, para mim isso é assustador. No meu ministério eu já tive 3 ressurreições, mas não tem nada a ver com isso que eu vou mostrar aqui. Não só ressurreições, mas eu chamaria de espancamento na morte. Colocar a morte em fuga. Tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece. Você vê o irmão Branham dizer assim: eu vejo uma sombra negra sobre essa senhora. É a morte. Ela não resistirá até o final da reunião. Aí ele sai do púlpito, desce lá e repreende. É a morte. Mas ela não tinha morrido. Isso, mas ela vai morrer, né? A morte está ali, né? Eu falo isso porque eu me recordo em especial a irmã Keila Silva, né? Filha da irmã Paulina, quando estivemos ali no hospital,
E o médico a desenganou, e eu voltei para avisar a família da situação. E eu estive ali por volta do meio-dia, foi às 7 da noite, o irmão dela chegou aqui, pedindo para trazer o corpo para velar aqui na igreja, numa quarta-feira. Se a gente permitia que trouxesse o corpo dela para cá. E eu falei para a igreja, irmão, lamentamos que a irmã Keila veio a falecer e o seu irmão está querendo aqui. A gente se a possibilidade, não é demais. Se fosse mais cedo, ficaria aqui no átrio, aqui ao lado. Mas agora, após o culto, pode ficar aqui dentro. Eu disse assim, mas quem está lá? Ele disse, mas o corpo continua na enfermaria quando eu saí de lá. Ainda não tinham removido para o necrotério. Estava esperando o médico para dar o laudo, o atestado de óbito, para levar para o necrotério. Eu disse, quem está lá? Ele disse, está o meu sobrinho. Eu disse, eu teria como falar com o teu sobrinho? Ele disse, não, sim, pode falar. E eu falei com o sobrinho, né? Ele disse, não, a situação foi essa mesmo. Eu disse, irmão, mas a Keila me disse que ela estava pronta para morrer. Mas ela disse assim, eu morro, mas Deus me falou que eu morro, mas se eu for batizada. E ela disse assim, quem me disse foi o Senhor. E eu disse a ela, Keila, eu creio nisso. Você não morrerá sem ser batizada. E ela morreu. Eu disse, pois é. Diz a Keila que ela primeiro vai ser batizada. Ele voltou lá e disse para ela. Agora ele diz assim, quando eu cheguei lá, que eu fui falar com ela, eu notei assim que ela estava meio quente. Acho que eu estou chamando de espancamento de morte. Ela não tinha morrido, certamente não tinha morrido. A morte é que estava lá, criando caso. Né? E o médico já tinha ido nessa. Ele disse, olha, o pastor mandou dizer para ti que tu vai ser batizada. 40 dias depois ela estava aqui no batistério, sendo batizada, para a glória do Senhor Jesus. Né? Pois bem, quer dizer, essas coisas a gente vê. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a experiência de Eliseu, né? Você diz, eu conheço, mas vou ler, só para vocês verem. A experiência de Eliseu. E já perceba uma coisa importante. Eu vou terminar com Martim. É impossível. Ante esse quadro agora aqui, nós não terminávamos com Martim. Da vez de terminar com o irmão Brana, vamos terminar com Martim. Já senti para onde a coisa foi. É o capítulo 4. Capítulo 4 de 2 Reis. Reis 4. No capítulo 4 está toda a história, né? Começa com a experiência, Eliseu aumenta o azeite da viúva do profeta Obadias. Essa era uma viúva de um profeta. A gente quer que Deus faça qualquer coisa por qualquer viúva. Não é bem assim, não. Você tem que primeiro lavar os pés dos santos. Você tem que ter um serviço prestado. Paulo chega a dizer que não basta a mulher ser viúva. Ela tem que ser uma viúva anciã para ser ajudada. E ela tem que ser uma viúva que não seja leviana, que queira casar. E ela tem que ser uma viúva que não tenha filhos. Uma viúva que não tenha aposentadoria. É assim que está escrito. E se a viúva preencher esses detalhes, então a igreja deve ajudá-la. Porque a gente entende, o irmão está tendo um probleminha, vai lá na igreja. Mas você tem probleminha porque precisa mesmo ou é a santa preguiça? Porque se você encontrar algum preguiçoso por aí, pode me entregar que eu levo lá para o Hebron. Lá nós temos um serviço lá, um trabalho lá, de treinamento para tirar preguiça. Insistir mesmo, a gente atravessa lá para o Recanto das Águias. E ele aumentou o azeite, mas aumentou o azeite de uma mulher que tinha crédito. Eu quis colocar isso aqui, né? A viúva do profeta Obadias. Pois bem, mas o verso que eu quero colocar é o verso 34, que é o caso da sunamita.
Vem a história da viúva, aí no verso 8 em diante vem a história da sunamita, que atendeu o profeta, recebeu o profeta, ajudou o profeta. Lá vai a questão de crédito de novo. A sunamita recebeu o profeta, ajudou o profeta, fez um quarto para o profeta. Ela não chamava de profeta, nós chamamos de homem de Deus. E colocou uma cama para ele, ela não tirava o sono dele. A gente quer ter crédito diante de Deus, mas você não faz nada para o homem de Deus dormir, você tira o sono dele. E às vezes eu já disse, não faça o homem de Deus chorar, deixe ele chorar por você. Fez um quarto para ele, fez uma cama para ele, e fez uma cadeira para ele, e um candeeiro. Se fosse hoje, colocava um telefone, colocava a internet, daria a assistência necessária para ele se recolher. Verso 10, eu estou lendo o 10. Pode ler o 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, pode ler, junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Isso foi que eles se propuseram para ajudar o Eliseu e Geazi. Verso 11. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo esse desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Disse ela, eu habito no meio do meu povo. Ela era rica, ela era muito rica, e ela era muito conceituada. Ela não precisava do exército e nem do rei. Ela tinha tudo em abundância, era uma princesa, essa que é a verdade. Vocês vão ver depois, quando a terra é restituída para ela, você vê que ela era uma pessoa muito importante. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele, chama, e chamando-a ele, ela se pôs à porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe disseram. Pois bem, essa é a história dela e como ela teve o filho. Mas no verso 24 aqui começa o meu sermão. No verso 24, ocorre que o menino adoeceu e veio a morrer. E no verso 34, no verso 32, começa a luta dela. Ela já tinha resolvido ir atrás do profeta, com aquela grandeza, né? Aquela grandeza que ela teve junto ao marido, quando o marido queria saber por que ela estava tão apressada para procurar o profeta. Verso 21. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta, colocou o menino. E chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços trazer uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. E volte. Corra, vá lá e volte. Eu vou voltar. Outra disse, cai como doida. Sai até de casa, não volta. Assim, eu volto. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é dia de festa, não é sábado. Ela disse, tudo vai bem. Por que tu vai? Ela não disse para ele que o filho estava morto. Que mulher. Que mulher. Então, pois, o rei foi ao encontro do profeta. O profeta estava no Carmelo, verso 25.
26. Agora, pois, quando o homem de Deus viu ela vindo, disse ao moço: lá vem sunamita, vai lá, Geazi. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Ela disse. Ele disse: vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai bem. Diga: vai tudo bem. Chegando ela, pôs um monte de Deus, no monte pegou os pés do profeta, e aí entra toda a história que vocês sabem. E o profeta então mandou Geazi correr na frente para tentar ressuscitar o menino, mas não deu certo. Então chega o homem de Deus. Aqui está o ponto. 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor, Eliseu e o menino. E subiu à cama e deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca do menino, e seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos do menino, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. Verso 35. E novamente se estendeu sobre ele, boca na boca, olho nos olhos, mão na mão. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele a chamou e ela veio e disse: toma o teu filho. Pois bem, quando eu ouvi a pregação, isso me passou na mente assim, dessa forma. Parece que eu estava vendo Eliseu tendo a sua experiência. E logo então eu me transportei para Martim da Hungria. E estou lendo a mensagem, a era de Pérgamo. Na era de Pérgamo, diz assim, na página 135, 136. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, Martim ressuscitou pessoas pelo nome de Jesus. Em uma ocasião, ele encontrou um bebê morto. E encontrou o bebê, estava morto, aí ele colocou boca na boca, olho nos olhos, mão na mão, e o menino voltou à vida. Por isso que eu estou chamando de ressurreição extraordinárias. Não sei como é que isso funciona. Não sei. Só vendo. Né? Mas é muito sério, muito lindo, muito tremendo. E eu estava com essa mensagem na mão. Eu estava lendo a mensagem. O anjo de Deus. A segunda parte, são 2 mensagens. O anjo de Deus, são 2 mensagens com o mesmo título. A segunda mensagem. O profeta diz assim: ele diz, veja como Deus trabalha. Veja como Ele faz as obras. Não sou eu, é Ele que faz. Quando eu vi o irmão naquela situação, e todos ali preocupados e chorando, os médicos sabiam que ele estava morto. E eu, ao tomar conhecimento que ele havia morrido, eu fui oferecer as condolências à família. E ali eu cheguei àquela casa. A esposa ali, muito chorosa,
chorando pela perda do homem. E quando eu comecei a sair, após ter dado as condolências à família, eu me despedi e saí. Quando eu cheguei na porta da sala para sair, eu senti uma mão humana pegando no meu ombro. E ela tirou a mão do meu ombro e tocou no meu braço. E aquela mão me segurou e eu não pude seguir caminho. E quando eu comecei a avançar, aquela mão me prendeu, que eu não pude. Então eu voltei e a mão me deixou. E eu olhei para as pessoas, estavam todas ali naquele velório. E eu resolvi, então eu fui até ao leito e olhei para o homem. Estava a esposa de um ministro também, um ministro metodista ali na sala, e outra irmã. E eu me voltei para eles e me dirigi ao defunto e comecei a orar. Quando eu me dei conta, eu estava deitado sobre o defunto. Eu me deitei sobre aquele homem. O homem estava morto. Ele tinha um lençol no rosto. Já estava mais de meia hora que estávamos ali. Meu rosto estava bem contra o rosto dele. E eu estava chamando pela terra espiritual. Seu nome era Elias. Elias. E eu disse, Elias. Minha testa estava na testa dele, meus olhos nos olhos dele. E eu chamando pela terra, pelo espírito dele, onde estava, porque havia se afastado. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Em alguns instantes, eu fiquei imóvel, clamando e clamando. E eu senti a mão do homem ao redor do meu pescoço. Se eu for prático, vou dizer para vocês, hoje ele está trabalhando na ferrovia da Pensilvânia. Ele está vivo hoje à noite. E era só isso. Eu falo isso, como disse, eu entendo de ressurreição. Eu sei que isso ocorre. Mas isso que eu estou contando para vocês me é totalmente estranho. Não consigo entender como isso pode acontecer. E em que situações isso acontece e quando isso vai acontecer. Mas que isso nos ajude a saber se isso ocorreu 800 anos antes de Cristo. Aconteceu 400 anos depois de Cristo. E aconteceu 2000 anos depois de Cristo, então pode acontecer conosco a qualquer momento. É um espírito de ressurreição. Agora, eu disse a vocês que, se vocês me permitissem e o tempo oferecesse, eu queria terminar isso com Martim, porque não há nada mais sério que possa envolver essa história do que a vida de Martim, o mensageiro da era de Pérgamo. A era de Pérgamo começou em 312 e veio a 606. De 12 a 606. Isso quer dizer, a mensagem de Martim abrangeu esse período. Era um período que as coisas estavam ficando escuras. As trevas já estavam dominando a terra. Muito terrível. Claro que o período negro foi Tiatira, foram 900 anos de escuridão total. Mas ali com Martim, a coisa já estava muito difícil. Mas Deus levantou esse homem. Quando ninguém cria, quando ninguém falava, quando ninguém aceitava, ninguém cultuava a Deus, lá estava Martim. Permite eu ler exatamente as palavras que o profeta colocou, questionando a história.
E diz, usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxima mais do ministério de Paulo, do primeiro mensageiro. Paulo, sem hesitação, foi o primeiro mensageiro. E declaramos ser Martim o mensageiro para a era de Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Todavia, a mensagem dele abrange esse período todo. Entretanto, toda a sua vida foi dedicada à França, da qual ele se tornou o padroeiro da França. Quem vai à França sabe muito bem disso. E se não vai lá, mas pode saber. E trabalhou ali em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399, mas a sua mensagem veio até 606. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado da tropa, do exército. Foi quando ainda estava enganjado nesta ocupação como soldado que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado como militar. O frio do inverno era mais do que se podia suportar, porque estava sobremente vestido, era quem suportava. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades. Aquele mendigo estava perecendo, até que Martim se aproximou do mendigo. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, seu sobretudo, cortou a metade do sobretudo, do seu manto, da sua capa, com a sua espada, e uma metade ele cobriu, ele envolveu o mendigo, que estava ali praticamente congelado. Ele cuidou dele o melhor que ele podia e continuou o seu caminho. Aquela noite, o Senhor Jesus apareceu para ele em uma visão, quando estava em casa. Ali estava Jesus, como um mendigo, que ele percebeu. Jesus se apresentou como um mendigo, envolto na metade da capa que ele havia cortado e colocado sobre o mendigo na rua. Agora me faz lembrar aquela frase da mensagem, o poder da ressurreição. Ele pode estar no seu vizinho, é a maneira dele te encontrar. Ele pode estar no mendigo, é a única forma de você parar para vê-lo. É a história que está afirmando isso aqui agora. Ali estava ele, com a capa de Martim, e ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-se como esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Mesmo levando a vida militar, sua vida tornou-se uma série de milagres e manifestação do poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens, demoliu os altares, derrubou os bosques, quebrou as imagens, demoliu os altares. Me lembrei de um cidadão lá em Soure, que se converteu ao evangelho, e quando voltou para cá tinha muito santo em casa, muita imagem. Ele comprou um bocado de foguete, e quando chegou em casa, amarrou todos aqueles bonecos católicos
no rabo do foguete. Ai, pai, 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 pai. E a mulher, o que tu está fazendo? Tu está doido? Se eu estou mandando esses santos tudo para o céu. Lá que é lugar de santo. Daquele tempo em diante, ele tomou essa posição. Quebrou os bosques, acabou com as imagens. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias, o profeta, fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore ao lado inferior desta. Disseram: nós vamos te matar agora, nós vamos te amarrar nessa árvore para acabar contigo. E disse: me amarre do lado de baixo dela, para onde ela vai tombar, porque ela tomba logo em cima de mim e eu não fico sofrendo aqui com vocês. E eles o amarraram para o lado que ela estava tombada, e ali estava ele amarrado àquela árvore. Os astutos pagãos estavam certos que a encosta era muito íngreme. Aquela colina, ela tinha que cair para o lado dele e para onde eles estavam. Seguro de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair e esmagá-lo, assim que a árvore começou a cair, Deus virou a árvore e a árvore subiu a montanha e pegou todos os agressores. Os pagãos fugiram e foram esmagados enquanto a árvore caía sobre eles, subindo a ladeira. Aí entra a história. Os historiadores reconhecem que ele fez a ressurreição do menino da forma que o fez. Ele voltou à vida. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu da árvore, tirou a corda do seu pescoço que o havia enforcado, e depois orou por ele. Ele voltou à vida e ele saiu jubilando ao Senhor Jesus. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito Santo. O imperador não lhe concedia audiência. Então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo senhor chamado Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal, falso, não quis recebê-lo. Martim voltou ao palácio, disse: agora eu vou falar com o imperador de qualquer maneira. Mas ao voltar, os portões estavam fechados. Ele queria pedir clemência para ele parar de matar os cristãos. E ele se prostrou sobre o seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Senhor, faz alguma coisa para que eu entre no palácio e fale com esse homem. E ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Martim, levanta-te. E quando ele se levantou, ele viu os portões se abrirem automaticamente. E quando os portões se abriram, ele se voltou e disse: agora eu falo com o governador. Parecia tudo resolvido. De repente, o imperador disse: mas eu não vou te receber. Os portões se abriram misteriosamente, porém eu não viro a cabeça para ti. E se mantinha sempre voltado para o outro lado, para não olhar para Martim. Disse: mas eu preciso falar com o senhor. Olhe para mim, levante-se, me dê atenção. E o infeliz imperador não olhou. De repente, um fogo começou a queimar debaixo da cadeira do imperador, queimou o fundo do imperador todinho. E ele levantou correndo e veio atender Martim de todas as formas. Tal é o fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrariaram, e assim
os assassinos vieram para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa. Enquanto estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs a sua garganta à espada. Vocês querem me matar? Então venham cá. Está aqui meu pescoço. Pode passar a espada logo. No momento em que os assaltantes vieram para a frente para matá-lo, para cortar seu pescoço, o poder de Deus repentinamente arremessou-se e eles foram jogados para trás a uma distância enorme. Tão vencidos foram naquela santa atmosfera poderosa que eles saíram correndo desesperados, de gatinho sobre seus pés e suas mãos, que não podiam ficar em pé. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar no púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e disse: Martim, eu quero que você me consiga uma peça de roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. Disse: senhor presidente da junta, tome conta desse mendigo, ele precisa de uma roupa. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse do tabernáculo. Caia fora daqui, vá embora. Por isso, ele deu a volta e voltou lá com Martim. E disse: irmão Martim, olha o que fizeram comigo, me colocaram para fora da igreja. Martim levantou-se e deu ao mendigo a sua própria túnica fina, a túnica principal que ele usava, e pediu ao diácono arrogante para lhe trazer outra túnica inferior àquela que ele havia dado ao mendigo. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa, e a glória de Deus tomou conta da casa. Seguramente, este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejou nada a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extraordinariamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e tivesse uma total inspiração divina para trazer aquela palavra. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto ele estava orando para ter segurança daquilo que Deus haveria de falar. Só mais uma nota para encerrar. Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição dos santos diminuiria, mas não foi assim. Eles, ainda sendo destituídos pelo diabo por intermédio dos maus, eles eram queimados nos postes. Mesmo com a presença de Martim e com a presença de Deus em Martim, eles continuavam queimando os cristãos nos postes. Eles eram pregados em toras de madeiras e de bruços lançados aos cães, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carnes e as entranhas deles, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Mas todos os cristãos morriam assim, mas dando glória a Deus. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. As mulheres eram estripadas. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até sucumbirem. E a tragédia ficava ainda pior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta de que isto não era obra exclusiva de pagãos. Não, muitas vezes era causada pelos assim chamados cristãos, que achavam que faziam um favor para Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16:2: expulsar-vos-ão das sinagogas.
Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes exterminados. Matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, Martim foi verdadeiramente vindicado como verdadeiro mensageiro para esta era de Pérgamo. Mas ele não apenas foi dotado com grande ministério, ele próprio foi sempre fiel a Deus. Ele combateu a organização, ele se opôs à resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdadeira palavra e os atos e viveu toda a sua vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou se entristecendo, ou rindo. Ele sempre era o mesmo e parecia algo além do mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca vi em seus lábios nada além de Cristo. Nunca vi em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. E em seu coração nada além da graça do Senhor. Frequentemente chorava, até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles não possuíam e não podiam imitar. E aí? Os seus mais implacáveis atacantes eram os bispos, os próprios líderes da igreja, era quem mais os perseguiam. Martim, te agradeço, Deus, pela vida de São Martim, pela vida de William Branham, pela vida de Eliseu, pela inspiração que esses três homens têm para nós. Como o Senhor tratou com eles assim, como os comissionou assim, e como agiram assim, como verdadeiro representante de Deus, Deus encarnado. A teofania divina em corpos humanos, fazendo aquilo que só o Criador podia fazer. Recebe o nosso culto. Nós outros que estamos aqui, Martim se foi, William Branham se foi, Eliseu já foi, agora estamos nós. Aprova o Senhor que nós encarnássemos neste tempo. Se eles estivessem aqui, certamente estariam fazendo as mesmas coisas que fazemos, anunciando a mesma palavra. Só que agora é a nossa vez, agora é a nossa responsabilidade. Eliseu não está conosco, William Branham não está conosco, e Martim não está conosco, mas o Deus de Eliseu, o Deus de Martim, o Deus de William Branham, estando conosco e nós nele, nós faremos proezas. Abençoa cada irmão e cada irmã, que todos nós saiamos daqui responsabilizados, saiamos daqui incorporados, sabendo que hoje temos que fazer e cumprir isto. Naqueles dias eles tinham tão pouco e fizeram muito, e nós, que hoje temos a totalidade da palavra, a revelação final, fazemos parte da noiva. Ajuda-nos, Senhor, a sermos superior à nossa condição. Dá-nos uma noite abençoada, noite tranquila, um sono reparador. No nome de Jesus Cristo é a nossa petição. Soberano Deus, Pai, somos gratos a Ti nesta noite, Pai, pelos Teus benefícios a cada um de nós, pela Tua voz, pelo clamor que Tu tens a cada um de nós, Senhor, por saber que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo até hoje. Dá-nos fé suficiente, Pai, nesta última era que estamos vivendo, para que possamos fazer aquilo que vem às nossas mãos a fazer, Pai. Ao sair daqui, que possamos tomar uma decisão
uma decisão correta, Senhor, a este ministério, a este evangelho que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Ajuda a cada um de nós, Senhor, como ministro da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos nesta noite, Pai. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador. Leva aos nossos lares, Senhor, nos guardando e nos protegendo, Senhor. É a nossa petição nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados. Abençoe teu irmão. Vai em paz. Um bom final de semana.